TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde, você que acompanha a TV Câmara Campinas. Nós interrompemos a nossa programação para você assistir ao vivo a primeira parte da reunião ordinária de hoje, promovida pelo vereador Luiz Rossini, sobre vacinação. Boa tarde. Então, dando início à primeira parte da reunião da Câmara Municipal do dia de hoje, nós vamos discutir sobre um tema que é muito atual, muito importante, que é a questão da vacinação. Falar, e queremos que você aí em casa preste bastante atenção, porque nós vamos falar da importância da vacinação como uma medida eficaz de prevenção à saúde, de proteção, de prevenção às doenças, e proteção à saúde da população. E para falar desse tema, temos aqui duas especialistas da rede municipal, doutora Andréia von Zuben, que é diretora do Departamento de Vigilância de Saúde, o DEVISA, da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, e a Gabriela Marquesi, que é coordenadora do Programa de Imunizações do Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas. De pronto, eu quero agradecer a presença das duas, porque assim que nós formulamos o convite, imediatamente elas se disponibilizaram a vir aqui para passar informações sobre esse tema, fazer uma consideração rápida da questão da importância da vacinação e trazer alguns dados do nosso município, talvez da nossa região, e obviamente ao final convidando a todos, dando orientações aí de como é que a gente deve proceder para receber as vacinas. A propósito, nós temos acompanhado pela imprensa, de uma forma geral, a preocupação do Ministério de Saúde, dos profissionais de saúde do Brasil inteiro, pela diminuição do índice de cobertura vacinal no país, no estado de São Paulo também, na nossa região. E isso tem preocupado os profissionais da área da saúde, principalmente da área de vigilância em saúde, porque isso indica que as pessoas ou estão perdendo confiança na vacinação, ou, como é o caso do sarampo, a própria coqueluche, algumas doenças que há muito tempo não se ouvia falar nelas, parece que as doenças sumiram do planeta e as pessoas não têm mais, essa pode ser uma das razões, aquela motivação de vacinar seus filhos, suas crianças a si mesmas. E isso fez com que agora algumas doenças, aparentemente sob controle, voltem a preocupar a população brasileira. Por exemplo, o sarampo na região norte, que tem um surto muito grande, nos estados que fazem divisa lá com a Venezuela, E aqui na região sul a gente tem que ver as medidas de proteção e controle para evitar que se chegue aqui. Mas para falar um pouco sobre isso, é que nós trouxemos a doutora Andréia e a Gabriela aqui. Então, primeiro já vou, mais uma vez agradecendo, passar a palavra para a doutora Andréia von Zuben, para que ela possa iniciar esse papo com a gente. Obrigado mais uma vez. Boa tarde. Nós que agradecemos a oportunidade, o convite. Na verdade, esse programa de imunizações é um dos principais programas da saúde pública. É um programa que o Brasil tem muito sucesso na sua implantação. Durante muitos anos foi responsável, inclusive, por uma eliminação de muitas das doenças. Como o vereador falou, a gente tinha muitas doenças que a gente não ouvia mais falar. E, infelizmente, a gente está vendo, com o tempo, uma mudança desse padrão, justamente pelos fatores também que o vereador Rossini citou. Quais são eles? A baixa adesão às campanhas, a baixa adesão da vacinação de rotina. Então, hoje, o que a gente vai trazer? A gente vai dividir em duas partes. Primeiro, a Gabriela, que é a nossa coordenadora de imunização, ela vai falar sobre calendário vacinal e as coberturas vacinais. Coberturas é o seguinte:
quando a gente tem uma população de crianças, aquela população são 100% das crianças. A cobertura é qual porcentagem dessas crianças foram vacinadas. Ela vai falar disso também. E depois eu vou falar um pouco sobre um estudo da FAPESP, que mostrou, foi publicado esse mês na revista da FAPESP, que mostrou os motivos pelas quedas de cobertura, que não são uma realidade campineira, mas são uma realidade do Brasil inteiro. Então, a gente vai dividir assim. Eu vou passar a palavra para a Gabriela, que vai fazer uma apresentação. Obrigado. Então, Gabriela, coordenadora do Programa de Imunizações do Departamento de Vigilância e Saúde da Prefeitura de Campinas. Obrigado também por estar aqui. Olá, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, né? Um tema tão importante como esse. Então, estamos muito felizes de estar aqui no dia de hoje. Então, vamos começar com a nossa apresentação. Só anunciando a presença e agradecendo do vereador Marcos Bernardelli, que é o líder do governo aqui na Câmara. O primeiro quadro que eu gostaria de mostrar para vocês é um pouquinho do nosso calendário vacinal, né? O calendário vacinal da criança, então, ele protege hoje contra 17 agravos, né? É um calendário complexo, mas extremamente importante. Não está visualizando? Tá? Então, tá bom. Desculpa, vamos lá. Ao nascer, essa criança, então, ela recebe inicialmente a BCG e a hepatite B, né? Geralmente, logo que sai da maternidade, a hepatite B ainda recebe na maternidade, a BCG aí nos primeiros 7 dias de vida, né, que vão aos centros de saúde. Aos 2 meses, a gente faz a pentavalente, a rotavírus, a VIP e a pneumo. Aos 3 meses, a meningo-C. Aos 4 meses, a gente repete aquele calendário dos 2 meses. Aos 5, a gente faz uma nova meningo-C. Aos 6 meses, a gente faz pentavalente e a VIP. Com 9 meses, nosso calendário agora traz a febre amarela, lembrando que é uma dose única, né, da febre amarela. Aos 12 meses, a gente faz a sarampo, cachumba e rubéola, faz a pneumo e a meningo-C. Aos 15 meses, a gente faz uma dose de pólio oral, a DTP, hepatite A e a tetraviral, que é a sarampo, cachumba e rubéola mais a varicela. Aos 4 anos, nós fazemos os reforços, né, o segundo reforço da criança, e lembrando que nessa faixa etária, a influenza, que é anualmente, de 6 meses a menores de 5 anos. Então, é um calendário bastante completo, né, e importante aí para as crianças estarem protegidas. Aí, agora apresentando para vocês o calendário do adolescente, né, que vai de 7 anos até 19 anos. Uma vacina muito importante que a gente chama atenção nessa faixa etária é a vacina do HPV, né? Uma vacina aí que ela protege contra câncer do colo do útero, protege contra vários verrugas. Então, é uma vacina que não teve uma boa adesão, mas extremamente importante. Então, ela é composta de 2 doses. As meninas, elas recebem essa vacina a partir de 9 anos de idade, vai até os 14, e os meninos a partir de 11 anos de idade, devendo ser expandida a cada ano, aí, até conseguirmos atingir a partir de 9 anos também. A dupla adulto, né? Então, essa criança ela já recebeu a antitetânica, o esquema completo, então a gente faz o reforço a cada 15 anos. A meningo-C agora como uma dose de reforço também a partir dos 11 anos de idade. A sarampo, cachumba e rubéola para essa adolescente que acabou não sendo contemplado na infância, e a hepatite B também, e a febre amarela, caso não tenha sido contemplado. Não menos importante, o calendário do adulto, né? Lembrando que adulto também deve tomar vacina e deve estar em dia. Então, temos a dose de hepatite B, antitetânica, sarampo, cachumba e rubéola, que dependendo da idade, você toma 1 ou 2 doses, né? De 20 a 29 anos, então, temos que ter 2 doses comprovadas em calendário na carteira de vacina, e de 30 a 58 anos, 1 dose é suficiente. E a febre amarela sempre tem que ter 1 dose. E o calendário do idoso aqui, né, de 60 anos ou mais, a pessoa deve ter esquema completo de hepatite B, dupla adulto, febre amarela, né, salvo em condições clínicas que é contraindicado, e a influenza dose anual aí que faz parte da campanha.
mostrando um pouquinho para vocês como é que está a nossa cobertura vacinal, que é um tema que hoje nós vamos discutir um pouquinho. Nós fizemos uma linha histórica de 2013 até 2018, lembrando que os dados de 2018 ainda não estão fechados, né, são dados parciais. Tem a cobertura vacinal da BCG, a meta é atingir 90%. Ao longo aí dos anos, nós vemos que em 2017, como em todo o país, nós tivemos uma queda na cobertura de todas as vacinas da infância. Porém, a da BCG aqui em Campinas, nós conseguimos atingir a meta durante todos esses anos, inclusive de 2017, e vamos tentar manter desta forma, né? Gabriela, só aproveitando a BCG, ela previne quais doenças e qual o risco se a pessoa não cumprir esse calendário? A BCG ela é importante para a tuberculose agressiva, né? A forma que é severa, né, que atinge todos os órgãos. Então, ela é uma vacina importantíssima para a infância, né? Tem que ser tomada nos primeiros dias de vida. Aqui mostrando um pouquinho da cobertura vacinal da pentavalente, que ela engloba a vacina da difteria, do tétano, da coqueluche, da ibis, que é uma forma de meningite extremamente agressiva, e da hepatite B, né? Em 2017, que nós tivemos uma queda, lembrando que a meta para essa vacina é de 95%. Então, nós conseguimos, aí desde 2013, em 2017, que nós tivemos a nossa primeira queda de 89%. Em seguida, né, a cobertura vacinal da meningite C, uma vacina que ela é dada, então, aos 3 meses, aos 5 meses, aos 12 meses, 1 aninho, e agora com o reforço na adolescência, né, que começou aí no calendário uma vacina importante, que a gente dá agora um reforço a partir de 11 anos de idade. Também observamos uma queda em 2017, a meta dela também é de 95%. Nós vínhamos atingindo as metas desde 2013. Em 2017, atingimos quase 85%. Em seguida, a pneumo 10 valente, ela é uma vacina que ela protege contra a pneumonia, né? Nós começamos essa vacina também em 2011 no nosso calendário. Então, aqui nós estamos trazendo para vocês desde 2013 a cobertura. Em 2017, também tivemos uma queda, com 91%. Em seguida, a vacina contra rotavírus, que ela protege contra diarreias severas, né? Também um calendário aqui, um gráfico para vocês, desde 2013. Também tivemos uma queda em 2017, em que atingimos quase 89%. A meta dessa vacina é atingirmos 90% de cobertura vacinal para que as crianças estejam protegidas de forma adequada. Em seguida, a vacina contra a poliomielite, que é uma doença extremamente grave, que ela causa sequelas de paralisia flácida, né? É a principal sequela aí. Ao longo dos anos, também tivemos uma queda em 2017, em que atingimos da primeira dose, aí, com as 3 primeiras doses, com 84%, e o primeiro reforço, não menos importante, atingimos só 73% de cobertura vacinal. E aqui, no momento, né, que é a vacina mais falada, que a protege contra o sarampo, contra a cachumba e contra a rubéola, que é a tríplice viral. Também observamos uma queda em 2017, que a primeira dose, que é dada aos 12 meses, atingindo quase 85% de cobertura, e a segunda dose, que é importante para ter o esquema vacinal completo e proteger, de fato, contra as doenças, atingindo quase 81%. Aqui falando um pouquinho para vocês sobre as nossas campanhas aí que nós tivemos ao longo do ano, agora de 2018. A primeira campanha muito importante foi a campanha nacional contra a influenza. Foi uma campanha que se iniciou no dia 23 de abril e se encerrou no dia 20 de julho.
Lembrando que o nosso público-alvo dessa campanha são crianças de 6 meses a menores de 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, trabalhadores de saúde, professores, povos indígenas, adolescentes e jovens sobre medidas socioeducativas, população privada de liberdade e os funcionários e as pessoas portadoras de doenças crônicas, não transmissíveis e outras condições especiais. No dia 25/6, nós abrangemos, né, a vacinação para crianças de 5 a 9 anos e adultos de 50 a 59 anos. Então, essa campanha nós tínhamos o objetivo aí de atingir 90% do público-alvo, e o principal objetivo da campanha é reduzir as complicações, as internações e as mortalidades decorrentes dos vírus da influenza, nesse público-alvo aí da campanha. Ela protege, então, contra o vírus da influenza tipo 1, o H1N1, o H3N2 e o tipo B. Para essa campanha, nós não conseguimos atingir as metas da cobertura vacinal. Nós chegamos aí ao total de 86% de cobertura vacinal. Alguns grupos nós conseguimos atingir, como puérperas, idosos e professores. Os demais ficaram próximos aí trabalhadores de saúde, porém a gente vê uma baixa em crianças e gestantes, né? Então, Gabriela, só anunciar a presença dos vereadores J. Silva também, vereador Vinícius Gratti, obrigado. Eu queria fazer uma pergunta, porque a gente fala assim, influenza. A pessoa que é acometida pela influenza, o que acontece com ela? Quais os sintomas, quais as consequências? Com relação da influenza, tem a síndrome gripal, né, que é a febre, a tosse, o mal-estar e a cefaleia. Quando já está acometido pelo vírus da influenza, a pessoa, além desses sintomas da síndrome gripal, ele também começa com falta de ar e pode vir a ter complicações que podem levar ao óbito. Então, esses vírus da influenza, eles podem causar esses maus. Acho importante dizer que a gente teve 13 mortes confirmadas por influenza em Campinas, sendo que todas as pessoas tinham indicação de vacina e não tomaram. Quer dizer, se essas pessoas tivessem tomado vacina, estariam aqui entre nós, não teriam evoluído para óbito. Pois é. Quero também anunciar e agradecer a presença do vereador Jorge da Farmácia. Obrigado. Lembrando que, para esse público que está contemplado na campanha, eles têm um maior risco de complicações e levar ao óbito. Por isso que eles são contemplados e que essas pessoas devem tomar a vacina. E falando um pouquinho aí da nossa campanha atual, né, a campanha que está ocorrendo agora, inclusive, começou no dia 4 de agosto, com previsão de término no dia 31 de agosto. O Estado de São Paulo, ele antecipou essa campanha, né, que pelo Ministério ela estaria iniciando no dia 6 de agosto. Então, no município de Campinas, nós tivemos 2 dias que são dias de mobilização, que os centros de saúde e outros pontos estratégicos abriram aos sábados aí para um acesso à população. Essa campanha, então, ela está contemplando crianças de 1 a menores de 5 anos de idade, e é uma vacinação contra o vírus da poliomielite e contra o sarampo. Só explicando para vocês, essa campanha ela não é nenhuma novidade, né? Ao longo aí de 24 anos, quando a tríplice viral foi implantada no nosso calendário vacinal, nós já tivemos 6 campanhas de segmento contra o sarampo. Então, é uma campanha que muita gente pergunta, né? É uma campanha nova, uma estratégia nova? Não é. Aqui eu trouxe um gráfico para vocês, o porquê da importância dessa vacina. Antigamente, né, nas décadas aí de 80, de 90, nós tínhamos muito casos de sarampo. Então, a partir do momento que nós começamos a aumentar a nossa cobertura vacinal, começamos a vacinar a população, nós conseguimos erradicar o sarampo. Então, aqui a vacina ela foi introduzida, ela começou a ser produzida no Brasil em 1979. Então, pelo gráfico, a gente começa a acompanhar aí um aumento, começaram as campanhas em massa de vacinação, aumentando as coberturas vacinais, os casos de sarampo começaram a diminuir. Se nós temos aqui, a gente pode observar, em 1997, teve uma grande epidemia de sarampo, e 2 anos antes a gente vê uma queda na cobertura vacinal. Então, teve uma grande epidemia.
No gráfico, a linha laranja é a cobertura. Isso mesmo, as linhas azuis, isso são os casos de sarampo, a linha vermelha, que ela vai subindo ao longo do gráfico, é a cobertura vacinal. Com várias campanhas, inclusive essas 6 que eu comentei no slide anterior, nós conseguimos, em 2016, receber um certificado de eliminação do sarampo nas Américas. E que agora nós estamos aí vivenciando uma novo surto, né? Uma nova linha aí de transmissão no país. Essa campanha ela vai até dia 31? Até dia 31 de agosto, as vacinas elas estão disponíveis nos nossos 64 centros de saúde. Então, crianças de 1 ano a menores de 5 anos devem comparecer nos serviços para se vacinar. E até aqui, como tem sido a adesão? Vocês já têm assim? Temos aqui no gráfico. Então, aqui só mostrando rapidamente que também não é uma queda que a gente observa só em Campinas, né? É uma queda que vem ocorrendo em todo o território nacional. Então, mostra que, visualmente, em 2011, nós tínhamos altas coberturas de pólio e sarampo, e a partir de 2016 e 2017, a gente vê uma queda de ambas as vacinas. Então, falando um pouquinho da campanha, né? Ela é, como eu já falei, nós pretendemos, então, atingir aí em torno de quase 57 mil crianças aqui em Campinas. A nossa meta é vacinar 95% desse público-alvo e de forma homogênea. O que é isso? Atingirmos coberturas de forma adequada em todo o território de Campinas, nos nossos 5 distritos. Essa campanha ela vem com uma estratégia de vacinação universal, ou seja, imunizar toda a população desse público-alvo, independente do número de doses recebidas anteriormente. Então, mesmo que a criança, reforçando, mesmo que a criança esteja com o esquema vacinal completo, ela deve comparecer ao centro de saúde para tomar uma dose a mais contra a pólio e contra o sarampo. O objetivo, então, dessa campanha é mantermos as coberturas vacinais elevadas para que a gente não tenha a introdução do vírus no município de Campinas. Aqui é só explicando o porquê da importância. Ao longo dos anos, quando a gente vacina menos do que a meta, né, que a gente começa a acumular suscetíveis. O que são isso? São pessoas que não estão imunizadas e podem vir a adquirir a doença. Então, aqui é um exemplo. Numa população de 500 mil nascidos vivos, né, 500 criancinhas que nasceram, se atingirmos 90% de cobertura vacinal, ao longo de 5 anos, nós vamos ter novamente uma população de 500 mil crianças sem a vacina e suscetíveis a pegar a doença. Então, por isso a importância dessas campanhas, né, para evitarmos a reintrodução do vírus e evitarmos os surtos de sarampo. Mostrando um pouquinho aqui a pergunta, né? Com relação às nossas coberturas, como é que estamos agora, né? São dados atualizados até sexta-feira, né? Dia 20, na verdade, até quinta-feira, dia 23. Nós estamos com a tríplice viral, nós estamos em torno de 60,25% de cobertura e contra a pólio 60,63%. Então, estamos ainda bem abaixo da cobertura esperada. E agora eu vou passar a palavra para a Andréia. Ela vai falar um pouquinho das perspectivas aí, das razões que estão levando aí essas baixas coberturas. Antes de eu falar um pouco sobre as quedas, eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu acho extremamente importante, principalmente para a população que esteja nos assistindo. O que aconteceu que a gente começou a ter um surto em Roraima, foi para o Amazonas, e a gente já tem alguns estados brasileiros com casos de sarampo. Muita gente diz assim, atribui a migração dos venezuelanos, mas essa afirmação ela não é correta. Por quê? Se os venezuelanos, mesmo chegando no nosso território, se 95% dos brasileiros naqueles estados estivessem vacinados, o sarampo não ia conseguir chegar. Acho legal a gente ver esse gráfico, porque é o seguinte, a gente vê no começo como chegando alguém com sarampo.
Se as pessoas estão vacinadas, esses que estão dentro das caixinhas, dos quadradinhos, o vírus não consegue se propagar e, consequentemente, não consegue atingir a população, mesmo que tenha um ou outro não vacinado. Então, é muito importante a gente entender que, na situação que Campinas está hoje, se alguém chegar com sarampo, a gente vai iniciar um surto no nosso município. Então, não podemos ter a falsa sensação de segurança. É muito importante que as pessoas realmente levem seus filhos e os adultos que não tenham vacina se vacinem. Essa falsa sensação de segurança, ela não existe. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre essa pesquisa. Ela é muito recente, ela é uma pesquisa da FAPESP, desse mês, que trouxe as razões da queda da vacinação no Brasil. Então, a primeira coisa, né, a consequência da redução do número de crianças vacinadas, ela se tornou evidente com o surto de sarampo em Roraima e no Amazonas. Para a gente ter uma ideia, a taxa de cobertura da tríplice viral, que é a vacina contra cachumba, sarampo e rubéola, ela atingiu aqui, ó, ela tinha 96% de cobertura em 2015 e baixou para 84% em 2017. E aí o que aconteceu? Abriu o retorno, a possibilidade de volta da infecção nesse país. Pensar que a gente tinha o certificado de eliminação do sarampo nas Américas. O que é o sarampo? É uma doença transmitida pelo ar. O vírus causador é um gênero morbilivírus e tem as pessoas acometidas, elas vão ter febre alta, mal-estar, tosse persistente, conjuntivite e manchas vermelhas no corpo. Vai atacar as nossas células do nosso sistema de defesa, diminuindo as nossas defesas e favorecendo as infecções secundárias que podem matar. Então, o vírus do sarampo, que havia sido eliminado em 2016, volta com consequências de várias mortes e possibilidade de introdução em outras partes do território brasileiro pelas baixas coberturas vacinais. De 96% para 84%, abriu realmente uma possibilidade da entrada do vírus. Bom, 23% dos quase 3 milhões de crianças que nasceram ou completaram 1 ano em 2007 não haviam recebido a proteção completa do vírus da poliomielite. Quer dizer, quem tem as pessoas que são mais velhas sabem quantas pessoas com sequela da paralisia infantil. Pode provocar paralisia permanente em pernas e braços. Muitos de nós conhecemos pessoas que se locomovem em cadeira de roda, que não têm mobilidade nos braços por conta dessa doença. A gente fica muito chocado de pensar que existe uma vacina que possibilita, impede totalmente a infecção desse vírus e as pessoas não levarem seus filhos para tomarem essa vacina, né? Esse dado é nacional. É nacional, estou trazendo dados nacionais. E a gente pode imaginar que na nossa região também acompanha esse percentual, Campinas. Não, a Gabriela mostrou, a gente está com coberturas melhores, mas a gente não atinge o preconizado de 95%. Uma proporção semelhante, eu estou trazendo também, eles ficaram suscetíveis às hepatites A e B, que elas lesam o fígado, né? E outras infecções graves também, tétano, difteria, coqueluche e meningite. Só a BCG, que é aquela que estimula a proteção de defesa contra as formas graves da tuberculose, que é feita na maternidade, atingiu os níveis recomendados pela Organização Mundial de Saúde. O que significa isso? Que quando está na maternidade, a criança está lá e a maternidade faz a vacina. Quando sai, que depende de um responsável levar a criança, a gente não vê mais coberturas adequadas. É uma redução alarmante. E eu gosto de chamar a atenção que o Programa Brasileiro de Vacinação é um dos mais bem-sucedidos do mundo. E é muito ruim para a nossa imagem internacional deixar as taxas de cobertura, que eram próximas de 95%, caírem para cerca de 80%.
E é ruim não só para a imagem, como o risco realmente do que a gente está passando em um programa que tem as vacinas, todas essas que a Gabriela mostrou. E a gente aqui tem um gráfico no Brasil dos maiores recuos. Poliomielite, recuamos 21,2%, hepatite 21%, meningite quase 20%, rotavírus, penta, tudo na faixa de 20%, hepatite B 18%. Por quê? Por que essa pesquisa mostrou o seguinte? Existe uma percepção enganosa dos pais que acha que, como as doenças desapareceram, não precisa mais vacinar. Só que, gente, por que as doenças desapareceram? Porque a gente vacina, como eu mostrei naquela tentativa de entrada do vírus. Há também um desconhecimento de quais são as vacinas que integram o nosso calendário. Lembrando que todas as vacinas são de aplicação obrigatória. Obviamente, não existe uma caça às bruxas, mas a gente espera na responsabilidade do materna, paterna ou do responsável pela criança que leve a criança a se vacinar. Tem muita gente que tem medo que as vacinas causem reações prejudiciais ao organismo, ou que muitas vacinas vão sobrecarregar o sistema imunológico. E eu gosto da seguinte frase: a gente não deve ter medo da vacina, a gente tem que ter medo da doença. As vacinas são absolutamente seguras. A falta de tempo das pessoas para ir aos postos de saúde, não priorizam, não conseguem e não vão. E pasmem, esse último ele é muito importante. Relato de médicos e outros profissionais de saúde que aconselham a não se vacinarem, falando que as doenças não existem mais no Brasil. Quer dizer, isso não é incomum. Nós, inclusive, fizemos uma carta para cada um dos pediatras campineiros, da rede pública e privada, porque nós realmente estávamos tendo notícias de pediatras que diziam: seu filho já está com a carteirinha em dia, não precisa ir na campanha. E não é verdade. A campanha tem outro objetivo, como a Gabriela mostrou, o objetivo de vacinação em massa, ao mesmo tempo, para bloquear a entrada da doença, no caso, o sarampo e a poliomielite, na nossa região. Que mais? Alguns especialistas eles interpretam a percepção de que, como a gente teve sucesso, não precisa mais vacinar. Eu já falei disso, né? Então, a gente sabe que eventos adversos de vacina eles são muito raros, mas quando as novas gerações que nunca viram essas enfermidades, elas começam a ouvir falar de um ou outro evento adverso, acabam valorizando muito mais o evento adverso, que é raríssimo, do que as próprias doenças. É muito diferente das novas gerações de médico, até o Dr. Calil da USP fala, né, tem essa frase, que esses médicos antigos eles viram casos de poliomielite, viram casos de sarampo e acabam dando mais importância. E é muito importante a gente dizer o seguinte: não há falta de vacinas no Brasil, teve reduções temporárias de alguns imunizantes por problemas de produção, mas as compras de vacina elas só aumentaram. No Brasil, não há contingenciamento de recurso para a compra de vacina. O Programa Nacional de Imunização é um programa que tem uma rúbrica do orçamento do Ministério que tem execução obrigatória. E esse gráfico mostra isso. Ao longo dos anos, a evolução do programa de imunização. Várias novas vacinas foram introduzidas e cada vez mais imunobiológicos foram comprados. Então, essa não é uma justificativa. E incrível, mas isso é um problema hoje no nosso Departamento de Vigilância em Saúde. Notícias falsas, as famosas fake news que circulam nas redes sociais. É muito sério isso. Muitas vezes a gente vê o seguinte, que por mais que a autoridade sanitária, a saúde pública esteja falando vacinem-se, as pessoas leem alguma notícia que elas passam a acreditar mais do que na autoridade de saúde.
A febre amarela mostrou muito isso. Pessoas muito próximas a nós que achavam que era a gente estava mentindo, que a gente estava falando coisas para a população que não eram reais, e isso jamais aconteceria. Essa reportagem de maio de 2017 do jornal Estado de São Paulo identificou, inclusive, uma outra questão no Facebook: 5 grupos brasileiros anti-vacina, esses grupos com cerca de 13 mil integrantes. Pessoas que acham que se der homeopatia, se meditar, se der fizer yoga, a gente não é contra nenhuma prática alternativa, a gente é a favor. Mas a vacina ela tem um mecanismo muito diferente, que essas práticas elas não dão conta de fazer o nosso sistema imune ser ativado. E esses grupos antivacinas eles estão crescendo também. Eu queria só terminar dizendo o seguinte: a ação de uma vacina no sistema de defesa do organismo corresponde a um treinamento de um esquadrão de combate. Ele prepara parte desse grupo para identificar o potencial invasor, outro para combatê-lo e uma terceira para reconhecê-lo caso reapareça. O sistema de defesa entra em ação quando agentes infecciosos, como vírus ou bactéria, ultrapassam a pele ou as membranas de alguns órgãos e penetram no sangue ou tecidos do corpo. A infecção ativa as células que digerem esses invasores e apresentam seus pedaços aos linfócitos, que acabam sendo, parte dos linfócitos vão se multiplicar, reconhecer e combater os invasores, sejam eles vírus ou bactérias. Então, gente, não tem outra prática alternativa que consiga fazer com que o linfócito T se comunique com os linfócitos B, que são anticorpos, e impeçam que os agentes causadores das doenças penetrem no nosso organismo. Era isso, a gente está aberto a perguntas e questionamentos. Obrigado por enquanto, doutora Andréia. Quero também anunciar e agradecer a presença da vereadora Mariana Conte. E nós, nessa primeira parte da sessão, dedicamos para discutir um pouco esse tema que é a vacinação, a preocupação das autoridades de saúde em verificar que, tanto em nível Brasil, uma diminuição da cobertura vacinal, e a gente queria saber como é que está essa realidade no município de Campinas. Nós estamos acima da média nacional, mas para algumas vacinas ainda não atingimos o índice ideal de cobertura, ou seja, estamos vulneráveis, muitas pessoas suscetíveis, esse é o termo, né? Isso. Para adquirir algumas doenças. Também agradecer a presença do vereador Paulo Haddad. Eu vou abrir para os vereadores que quiserem fazer algum questionamento, porque esse tema é da maior importância, e uma coisa que me chamou a atenção, entre as razões nessa pesquisa feita pela FAPESP em todo o território nacional, das razões que levam as pessoas a não se vacinarem. Primeiro, para algumas doenças que foram praticamente erradicadas, a percepção de que você não precisa vacinar porque a doença não existe. Sumiu, né? Os vírus estão por aí, só não tinha porque as pessoas estavam imunizadas. Então precisa se vacinar para continuar assim. E a outra, que talvez mereça depois um estudo mais apurado, que mesmo quando as autoridades de saúde vão à população e fazem um convite, fazem alerta, fazem a campanha, as pessoas não acreditam nas autoridades. É um desgaste da imagem e credibilidade das instituições de uma forma geral, e isso é muito grave, porque aquelas que deveriam merecer, obviamente, a atenção e a credibilidade da população também fica arranhada, né? Mesmo as autoridades de saúde. É uma coisa para a gente pensar. Vereador J. Silva. Boa tarde, Rossini. Boa tarde, Andréia, a Gabriela, nossas convidadas, telespectadores da TV Câmara. A pergunta é o seguinte: quando da vacinação da febre amarela, eu mesmo cheguei a acompanhar em várias matérias televisivas que pessoas com mais de 60 anos deveriam ter um cuidado maior ou até mesmo uma consulta com o médico antes da vacinação. Com relação à gripe influenza, isso não atrapalhou ou atrapalha a maior adesão
a vacinação contra a gripe? Com relação à febre amarela, existem sim algumas contraindicações, né? Com relação à pessoa um pouco mais idosa, é realmente a fragilidade do sistema imunológico, por isso precisa de uma avaliação, consequentemente, do seu médico que está acompanhando, mas não é extremamente contraindicada por estar com 60 anos. Com relação ao vírus da influenza, é o contrário, né? Nós precisamos que essa pessoa com 60 anos tome a vacina. A vacina da influenza ela é uma vacina inativada, né? Então, ela é uma vacina que não causa doença, ela não causa influenza, e, pelo contrário, pela fragilidade do idoso, né, do sistema imunológico, com essa vacina de influenza, ele vai estar protegido e, consequentemente, não vai ter as complicações. Só refazendo a minha pergunta. Essas informações com relação à febre amarela não atrapalhou uma maior adesão na vacinação contra a gripe? Porque muitas pessoas que deixaram de tomar com medo, há mais de 60 anos, a vacina da febre amarela, com relação à gripe, eu acho que muitas delas tiveram o mesmo posicionamento, ou não? A vacina da influenza ela é uma vacina bem antiga, né? Nós já estamos na 20ª campanha de influenza, né? Então, é uma vacina uma campanha que ela começou com os idosos, eles estão acostumados, tanto que nós conseguimos atingir a meta nos idosos, né? Nós atingimos aí mais de 90%. Então, não acreditamos que tenha sido um fator de confusão aí entre essa população. Na verdade, o nosso grande problema para a adesão de vacina de influenza foram as crianças. Os idosos, a gente atingiu meta. Crianças e gestantes. Para gestantes, pode ser que esse medo exista, sim. Tem 3 minutos, vereador Jorge da Farmácia. Tá bom. Boa tarde, vereador Rossini, Andréia, Gabriele. O que me espanta também é realmente que você comentou bastante, que os próprios médicos falam que não precisa de tomar essas vacinas. Eu gostaria também que você explicasse, porque é recorrente lá na farmácia, principalmente quando chega essa época de gripe, resfriado, sarampo, as pessoas tomam a vacina, passam 2, 3 dias e vão lá reclamar que está gripado, está resfriado devido à vacina. Isso é constante e já falam também que não vão tomar mais qualquer tipo de vacina. Essa pergunta é bem interessante. É assim, impossível ter gripe por causa da vacina. É vírus morto, é um vírus inativado. Não tem como ter gripe por causa da vacina. O que a gente tem que entender é que existe vários vírus que causam gripe e outros que causam resfriado comum. Então, existem várias possibilidades. A vacina ela demora 15, 20, até 40 dias para ter o efeito máximo, ou seja, a resposta por anticorpos máxima. Então, existem possibilidades da pessoa estar incubando já, e aí vai aparecer mesmo, porque a vacina ainda não conseguiu combater. E outra, mais comum ainda e mais provável, é uma síndrome gripal. Na verdade, é outro vírus que não está na vacina que causou. Mas, gente, a vacina não causa gripe. Não tem como, não tem, porque não é um vírus viável. Gabriela, alguma complementação? Só complementando, né, nós temos aí 2 minutos. Gostaria de convidar todos pela campanha, né, que nós estamos nesse momento em campanha contra o sarampo e a polio. Então, crianças de 1 ano a menores de 5 anos, paizinhos compareçam aos centros de saúde para vacinar. E para os adultos, né, adolescentes que não sabem como que está a sua situação vacinal contra o sarampo, a vacina também está disponível na rotina dos nossos centros de saúde. Obrigado. É mais um momento de prestação de serviço público da Câmara Municipal de Campinas. Quero agradecer a presença dos vereadores Marcos Bernardelli, vereador Jorge da Farmácia, Vinícius Gratti, vereador Paulo Haddad, vereadora Mariana Conte, e agradecer a gentileza e importância da informação da doutora Andréa von Zuben e da Gabriela Marquesi. E antes de encerrar, vacine seu filho, crianças de 1 até 5 anos, até dia 31 em toda a rede básica. E adolescentes, adultos, procure informação.
A sua saúde é importante. E não acreditem naquelas notícias da internet. Procure um profissional capacitado, habilitado para se informar melhor, tá bom? Obrigado, está encerrada a primeira parte da sessão de hoje. Obrigado. Você acompanhou a primeira parte da reunião ordinária de hoje, que falou sobre a campanha de vacinação, que vai até o dia 31 de agosto. Logo na sequência, às 6 da tarde, você acompanha ao vivo a 48ª reunião ordinária e logo em seguida a reunião, o Jornal Câmara Notícia. Uma boa tarde. TV Câmara, Campinas.